Atualmente, o reino dos humanos, dos magos e de todas as raças estavam em guerra contra a rainha dos demônios. Mas mesmo com as raças unidas contra ela, o exército demoníaco estava massacrando todos eles com facilidade. A diferença de poder era tão grande que alguns humanos começaram a querer se render, o que gerou várias rebeliões. E por fim, a Elizabeth se tornou a rainha demônio mais poderosa da história, assumindo o controle de todas as raças. No momento em que ela se senta no trono, um sacerdote se manifesta. Ele diz para ela não pensar que venceu, pois no futuro, um herói de espada lendária surgirá e balangará a sua espada contra ela. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, um dos lacaios da rainha o abate, dizendo que a vontade da rainha é absoluta. Irritado, o sacerdote grita que ele é uma vergonha por ter traído a própria raça, dizendo que o treinamento que ele lhe deu como herói foi em vão. Mas agora aquele cara não parece mais ser humano. Transformando sua mão, ele grita que mandará ele para junto de seus velhos amigos. Mas bem nesse instante, a rainha manda ele parar. Ela quer saber o que ele quis dizer com essa história de herói. E como assim a profecia termina com o herói balangando sua espada contra ela? Intrigada, ela questiona se realmente haverá alguém que poderá fazê-la rebolar lentinho. O sacerdote então explica que a profecia diz que é no dia que o herói sacar sua espada e começar a balangá-la de forma sublime, o reino dos demônios chegará ao fim. Interessante, estou ansiosa por isso. E quais são suas últimas palavras? Minhas últimas palavras são: deixa o like pro Kazu Sem Pau, aquele pobre mendigo de comentário. Muito obrigado, amigo, sua morte não será em vão. Então os anos passam, 1 ano passa, 3 anos passa, 4 anos passa e nada do herói lendário, balangador de espada brilhante. No 5º ano, já não tem quase ninguém vigiando a entrada do salão. Agora, 15 anos depois, a vida na cidade já voltou ao normal. Todas as raças vivem pacificamente, trolls, lagartos e humanos, todo mundo tranquilo. É por conta disso, nesse ponto, a maioria das pessoas nem quer mais que o herói apareça, pois se ele vier, uma nova guerra vai começar. No salão, a rainha questiona se alguém tem notícias desse desgraçado que deveria vir e fazê-la rebolar lentinho. Então, alguém tem notícias da profecia do herói que tem a espada mais dura que diamante? Mas ambos os representantes da raça dos elfos e dos anões dizem que estão fazendo o possível, mas continuam sem nenhuma informação nova. Confiante, o representante da raça humana diz que mesmo que esse tal herói de espada dura apareça, não poderá fazer nada contra eles. Um demônio próximo a ele o alerta, dizendo que a rainha não teme a profecia. Pelo contrário, ela quer que aconteça e avisa que é melhor ele não continuar com esse papo, porque a rainha já está esperando há 15 anos pelo herói que balangará sua espada contra ela. A elfa começa a falar que na real, essa profecia deve ser uma farsa. Isso tudo era culpa daquele sacerdote idiota. E por falar nele, ele chega gritando: viva nossa majestade, viva a rainha dos demônios, digam não à chegada do herói. Pistola por não ter ninguém para fazê-la rebolar lentinho. A rainha agarra ele com sua mão de magia, pedindo que ele explique cadê o tal herói de espada lendária que ia botar ela pra rebolar lentinho. Tremendo, o maguinho responde que na verdade a rainha é tão forte que a profecia falhou antes mesmo de começar. A humanidade simplesmente não conseguiu criar um guerreiro poderoso o suficiente para enfrentá-la. Lá atrás, um dos generais comenta: isso é verdade, minha rainha. Você nem precisa mais se preocupar com esse tal herói balangante. Mas antes de terminar a frase, já toma uma rabada na cara. E nesse caso não é uma rabada boa. Ela quer sentir a espada balangante do herói para ver se ela é realmente tão poderosa assim. Ela diz que já estudou todos os poderes deste planeta para dominar a magia suprema. Tudo para enfrentar esse tal herói de espada balangante. Mas então a rainha decide, já que ele não vem até ela já tem uma ideia do que pode fazer. O salão inteiro entra em pânico, falando para ela não fazer isso, pois aquela espada foi feita exclusivamente para matá-la. A energia começa a explodir por todos os lados. A rainha sua enquanto tenta com todas as forças remover a espada.
Enquanto todos ao redor são jogados pelo impacto, ela libera ainda mais poder, detonando o castelo inteiro. No fim, ela consegue arrancar a espada da profecia. Debochando, ela diz que se soubesse que qualquer um poderia tirar a espada, já teria feito isso antes. Então, nesse momento, ela sente a presença de quem a espada deveria estar esperando. Seus olhos percorrem o planeta inteiro até chegarem a uma casinha. Uma fazendinha no meio do nada, isolada de tudo. Ah, então é aí que você se esconde? Jamais fugirá da CLT, jutsu de teletransporte, fenda de botico dimensional. No vilarejo dos iniciantes, vemos um moleque de chapéu de palha. E não é aquele cracudo do Luffy. Limpando o suor do seu rosto, ele comenta como a agricultura era boa e pacífica. E de fato, parece que ele é o herói lendário da espada de Adamantita. A cena mostra como era sua vida antes de ser reencarnado. Pelo visto, ele era um cara que trabalhava o dia todo e quase não tinha hobbies. Meu hobby é comer de ladinho quem não deixa o like. Falando nisso, um salve para os membros que estão assistindo a esse vídeo antecipado. Muito obrigado! E se você for membro e estiver no servidor do Discord, avisa lá para mim dar o cargo, né, seu safadinho. Não vai pensando besteira, que aqui é 12 na mão e cinto de castidade no botico. A única coisa que ele gostava de assistir era o Kazu Sem Pau e suas aventuras. Ele também gostava de ver vídeos sobre agricultura. Ele sempre pensava que se pudesse viver uma vida tranquila assim, só cuidando de uma fazendinha, sem preocupações, seria incrível. Então, ele foi transportado para esse mundo. O sistema de iniciantes ensinou como sobreviver, como usar ferramentas básicas e como caçar. E isso tudo era simplesmente perfeito. Essa era a vida que ele sempre quis. Parabéns, herói! Você concluiu o estágio inicial. Agora já pode começar sua aventura, caçando casadas e engravidando furries na floresta. Mas o herói não quer engravidar furry não. Ele tá tranquilo, cuidando de sua fazendinha. O sistema insiste que ele poderá comer furries das mais variadas espécies, irá balangar sua espada contra a rainha demônio e conquistar a glória dos balangadores. Mas ele diz que caçar demônios e comer furries tá fora do hype. O negócio agora é plantar maconha e viver na sombra. Não usem drogas, crianças, senão vocês vão acordar um dia na cama com um travesti. O sistema começa a insistir. Não, você não pode fazer isso. A rainha tá destruindo tudo. Por favor, comece logo sua aventura. O sistema começa a spamar mensagens sem parar. O ADM tá pistola. Mas o protagonista logo percebe que o ADM, além de reclamar, não pode fazer mais nada. ADM sem poderes, ADM sem pau. Então ele decide que vai viver ali, capinando o campo e plantando ervas de procedência duvidosa. E como aquele é o vilarejo iniciante dos heróis, tem uma barreira de proteção. Ele ainda não entende nada de espada nem de magia. Então, ele converteu todos os seus atributos em habilidade de agricultura, já que ele não ia precisar de habilidades de combate para nada. O negócio é traficar droga. Até que um dia, o sistema começa a surtar novamente, dizendo que ele é um herói que só pensa em capinar e espera que a rainha demônio mate ele logo de uma vez. O sistema surta tanto que decide se explodir. Allahu Akbar! E desde então, ele nunca mais recebeu nenhuma mensagem. Agora, lá estava ele, num dia comum de coleta. Mas de repente, o céu começa a escurecer e uma energia misteriosa se acumula. Putz, agora eu tô lascado. Eu sabia que eu deveria ter encomendado uma R15, uma waifu coelhinha de AK. Descendo pelo botico dimensional, a rainha dos boticos peludos sorri, dizendo que finalmente encontrou o lendário herói balangante. Enquanto isso, o protagonista só mete o pé, mas não é por causa dela. É porque saiu vídeo novo no canal do Kazu Senpou-chan. E além disso, queria pegar as roupas no varal antes que chova. Ele também deixou seus peixes e linguiça secando no varal. E se molhar, não terá nada para comer amanhã. Depois de recolher tudo, ele respira aliviado. Ao lado dele, um cachorro robô começa a latir. Logo, ele manda o bichinho entrar, pois vai começar a chover. Então, ele escuta um oi. Olhando para cima, ele se pergunta o que era aquela coisa no céu. Indignada, a rainha pergunta como ele ousa chamá-la de coisa. Vai apanhar, vagabundo, surra de bunda.
Se desculpando, ele explica que não conseguiu ver direito porque ela estava muito longe, enquanto se pergunta como ela conseguiu invadir aquele lugar. A vila dos iniciantes era para ser completamente segura. Irritada, a rainha decide testá-lo para ver se ele é mesmo um herói capaz de meter sua espada nela, jogando a espada para ele, que por sua vez acaba pegando, fazendo uma pose based. Mas logo ele começa a balançar a espada, se perguntando que negócio é esse e como veio parar na mão dele. A espada o reconheceu, então está confirmado, ele é realmente o herói. Mas mesmo assim, qualquer soldado dela tem mais energia mágica do que ele. Ela se pergunta se ele está ocultando seu verdadeiro poder. O que tu quer tá mole? Eu sou Elizabeth, a rainha dos demônios mais poderosa da história. Alguém aqui vai ter que rebolar lentinho, e não vai ser eu. O herói já entra em choque, pensando que ela vai estragar sua plantação. O sistema tinha garantido para ele que era impossível encontrá-lo ali. O cachorrinho continua latindo para a rainha dos demônios. Cala a boca, Wagner, não me fode. Ele finalmente percebeu uma coisa. Pela lógica da profecia, esse encontro entre eles era inevitável. Então não tem mais nada que ele possa fazer. Nesse momento, ele simplesmente larga a espada no chão e vai para casa bater uma gloriosa antes do fim. Mas da perspectiva da rainha, aquilo pareceu completamente diferente. Para ela, ele basicamente disse que nem precisava se defender e já mandou o poderoso ataque, bolas do Kazu Supremas, na direção dele. Mas ele não tem nenhum arrependimento, ele vai morrer batendo uma. E novamente, na perspectiva da rainha, ela está completamente irritada, se perguntando por que aquele maldito tinha sorrido para ela, como quem diz, vem com tudo. Ela não conseguia imaginar que o herói seria tão insolente. Bolas supremas do Kazu sem pau, avante! Do nada, o cachorro começa a fazer uns cálculos em sua tela, dizendo que o cálculo está completo. Eu começo a entrar em modo de batalha. Esse cachorro tem mais bomba que um guerreiro do Alahu. Seus mísseis neutralizam o ataque da rainha, o que a deixa surpresa em saber que o herói está usando uma arma mágica avançada consciente. Mas por mais interessante que isso seja, ela anuncia que nada se compara ao ataque bolas destruidoras de planetas do Kazu, testículos do fim. Mas o cachorro novamente analisa tudo e outra vez informa que o cálculo está completo. Ele conjura uma esfera negra e atira contra o feitiço dela. A rainha avisa que esse poder foi feito para destruir o continente inteiro. Esses são os testículos do fim. Porém, no momento que a bolinha toca os testículos dela, a magia das bolas supremas se desfaz. Impossível! Meus testículos lendários apocalípticos desapareceram. Ela se pergunta o que aquele maldito fez dentro daquela casa. Bateu uma antes do fim. Na cama, com os olhos serenos, o protagonista já terminou de bater o seu milkshake e agora só está esperando pelo fim. Descendo dos céus, a rainha encara o cachorrinho, enquanto o cachorro rosna: saia daqui ou eu morderei seus peitos. A rainha começa a rir, achando aquela situação muito engraçada, dizendo que no fim ela subestimou ele. Abrindo suas asas, ela declara para ele não ficar convencido, pois até agora só tinha usado menos de 30% de seu poder. Ela fala que ele é um tolo e que agora vai sentir o verdadeiro terror dos testículos apocalípticos do fim. É agora que a verdadeira batalha começa. Uma hora depois, o protagonista acorda, confuso, se perguntando se já morreu, mas percebe que ainda está em sua casa. Não me diga que a rainha dos demônios está esperando por mim lá fora que nem uma maníaca. Então ele dá uma olhadinha lá fora. E lá está ela, segurando o cachorrinho que o ADM deixou para trás antes de se explodir. Tobias! Perdão, mas eu obliterei sua preciosa relíquia. Peraí, você parece cansada. Não quer sentar para tomar um chá? Claro, irei tomar um chá. Assim que eu te comer por trás. Imperdoável. Como esse sujeito ousa me fazer atingir o meu limite? Cambaleando, ela se pergunta se esse é o fim da sua história. De repente, ela cai no chão. Preocupado com a saúde daqueles da moça, ele vai ao seu socorro perguntando se está tudo bem. E como a armadura dela é sustentada por magia, começa a se desfazer. Agora eu gostei, o roteirista tá trabalhando. Nosso protagonista já fica como? Duraço, espada lendária.
Algum tempo se passa e agora já é noite. E a rainha acorda na cama, algemada, do jeitinho que eu gosto. Eu, a lendária rainha Elizabeth, a mais forte de todos os milênios, fui derrotada de uma forma tão patética. E ainda pior, ao invés de me matar, ele apenas me prendeu, só por provocação. Ela tenta se soltar, mas não consegue. Aparentemente, essa é outra relíquia lendária que ela nunca tinha visto antes. Relíquia lendária, algema sadomasoquista. Só falta o pano na boca. Ela se pergunta quantos mais truques ele está escondendo. Olhando ao redor, ela vê algumas peças de xadrez e cartas de tarô. Porém, mesmo com todos seus estudos, ela não faz a menor ideia do que são aquelas coisas. Ela realmente foi muito ingênua em tê-lo subestimado. Nesse momento, o protagonista entra no quarto, carregando um prato de comida. Ela grita para ele não esperar que ela implore como uma cadelinha. Enquanto isso, o protagonista pensa que ela é realmente aterrorizante, mas essa é a única oportunidade que ele tem para sobreviver, então precisa aproveitá-la. A propósito, sobre as algemas, é só porque você estava muito assustadora antes com todo aquele papo de testículos do apocalipse. Veja bem, acho que isso tudo é um grande mal entendido. Confusa, a rainha fica sem entender as intenções dele. Deixa eu tirar essas algemas de você, assim vamos poder conversar melhor. Mas na cabeça dela, ele tá dizendo algo como: foi mal aí, tu entendeu errado, peixe pequeno. Achou que era formidável o suficiente para derrotar o pauzão aqui? Achou errado. É melhor deixar o like no vídeo do Kazu Senpou-chan, se quiser continuar vivendo. Então ele a solta, dizendo que destrancou suas algemas para provar que não quer fazer mal a ela. Irritada, ela pensa que a situação atual mostra-se bastante desfavorável para ela. Até seres poderosos como ela sabem a hora de se render, então por hora irá aguardar. Porém, ele ainda vai pagar por essa arrogância. Todo tremendo, o protagonista tenta manter a pose, dizendo que é melhor ela descansar um pouco. Então bate a esquizofrenia, e ele começa a falar sozinho, dizendo que há um motivo para ele não ter matado a rainha dos demônios enquanto dormia. Em um mundo de magia, alguém como a rainha demônio com certeza teria uma skill de ressuscitação. Ele não deseja resolver esse conflito com a morte da rainha, muito menos com uma luta. Contanto que ele prove para ela que não é uma ameaça e vire seu amigo, poderá continuar sua vidinha, capinando o campo e vendendo drogas. Então ele começa a rir que nem um maluco, enquanto ela pensa que ele é um maldito por estar rindo da cara dela. Pegando o Tobias, percebe que ele tinha virado sucata.